Segunda-feira começando animada, hein, família? Bitica rompeu até os 66 mil dólares por alguns momentos, agora dando uma retraída bem de leve, mas o gráfico tá muito interessante. Vamos analisar o gráfico do Bitcoin aqui, passar um pouco aqui sobre o gráfico total das criptomoedas, altcoins e tal, e tem algumas altcoins que a gente tem que ficar de olho, beleza? A primeira coisa que eu queria mostrar aqui pra vocês é esse baita pivô de alta que a gente tá fazendo no gráfico diário aqui do Bitcoin, aonde a gente vem, né, joga o preço aqui da região dos 52 lá pro 66, retraímos exatamente em 0,5 de Fibo, que foi uma entrada muito boa aqui para quem estava esperto, né? E agora a gente tá tentando fazer exatamente o rompimento da pernada anterior do N, né? Sempre quando a gente fala de tendência de alta, pivô de alta, né? Para a gente concluir o nosso pivô, a gente precisa romper o topo anterior. E ele tá exatamente nesse momento usando esse pivô, esse topo anterior aqui, como resistência, né? Vamos ver se ele vai conseguir passar. Então, estamos fazendo aquele famoso N, pivô de alta aqui no gráfico diário. Além disso tudo, a gente tem aqui no gráfico semanal um fechamento da semana anterior muito bullish. Quando a gente para analisar, olha que coisa bonita que a gente está fazendo no gráfico semanal. Tudo bem, a semana de agora está começando hoje e tal, mas a semana anterior a gente fez um fechamento de barra meio doji, né? Aquela barra que não tem tanta volatilidade no fechamento em si, que fica mais ou menos desse jeito, mas com muita volatilidade para cima, para baixo e o fechamento meio neutro, né? Só que o bacana disso tudo é que a gente conseguiu fazer o fechamento acima das três médias, tanto média de 200, quanto média 8, quanto média de 21, que são as três médias que a gente acaba utilizando aqui, e nessa semana a gente já acaba fazendo uma confirmação de alta. Olhando esse gráfico semanal que tá muito bullish, nada impede a gente vir buscar a região de resistência aqui entre os 70 mil dólares e 73, que é literalmente o topo histórico. Tá muito forte essa pernada de alta que ele vem dando, e é a primeira vez, né, durante essa puta lateralidade que a gente tem no gráfico semanal, é a primeira vez que a gente consegue fazer um pivô de alta. Olha só, subimos aí 3 semanas, demos um pullback e agora ele tá confirmando alta. Perceba que nessa vez aqui ele foi de uma vez, a hora que ele veio confirmar, ele já perde tudo. Perceba que exatamente nessa vez, mesma coisa. Ele vem, a hora que ele vem confirmar o pivô, né, que seria exatamente isso daqui, ele vai e perde tudo. Aqui a mesma coisa, né? Ele vem com alta, na hora que ele vem para confirmar, ele vai até um pouco mais abaixo. Então é a primeira vez que no gráfico semanal a gente tá conseguindo fazer um fundo mais alto que o anterior. As outras vezes ele até tentou, mas não conseguia. Ele devolvia toda a alta, né, nas outras semanas. Outra coisa que tá legal aqui no gráfico semanal do Bitcoin é justamente esse estocástico começando a demonstrar força, começando a apontar para cima. Já demonstrei na última análise que a gente fez aqui em vídeo que todas as vezes que a gente apontou para cima que o estocástico, a gente veio com uma alta depois. Apontamos para cima o estocástico, a gente veio com uma alta depois. Então normalmente esse estocástico apontando para cima, igual aconteceu aqui também, vem uma alta depois. A gente tem que ficar de olho nisso porque pode ser que esteja antecipando uma alta semanal, tá? Olhando o gráfico semanal do Bitcoin, muito bonito. Gráfico mensal do Bitcoin também tá bem bullish, acima das três médias, fazendo o rompimento dessa resistência que a gente tinha aqui no gráfico mensal. Perceba esse rompimento aqui, essa resistência com essa LTB, vários toques, muito bonito. Baseado nisso, então, a gente vai dar uma olhadinha aqui nas altcoins. Tem várias altcoins que estão pivotando, estourando a boca do balão. Várias que a gente olhou com os membros aqui, que a gente favoritou, estouraram, como Aptos, por exemplo. Aptos é uma que estava favoritado aqui. Olha só esse gráfico de Aptos. A gente chegou a simular um trade nesse gráfico de Aptos aqui junto com os membros, onde ele já andou pra caramba, né? Vai buscar o alvo lá. A gente favoritou também a Pepe, que já subiu só hoje praticamente 10% aqui também, e o alvo tá lá em cima. Mas tem algumas que ainda não foram, e são essas que eu vou trazer aqui nesse vídeo pra gente ficar esperto. Olha só que interessante que a gente tem aqui no gráfico de BNB, família. Primeiro de tudo, essa região que a BNB tá fazendo um pivô é uma região muito importante pra ela. Perceba o tanto de toques que a gente já teve nessa região, e ela vem usando essa região como suporte nesse exato momento, né? Olha só o tanto de toques que a gente teve só no curto prazo aqui. Segundo, rompimento das médias, reteste confirmando alta nesse exato momento, média 8 semanal, média 200 períodos, todas juntas aqui. O RSI vem fazendo fundos mais altos que os anteriores, indicando que não tem nenhum tipo de divergência bearish. O problema aqui dessa operação aqui no caso de BNB é que o alvo seria muito próximo, né? Quando a gente para analisar, ali a próxima resistência que é o topo tá na casa dos 20%. Mas para quem gosta de operações menores, né, a gente consegue até fazer algo aqui. E o stop é abaixo das médias, a gente consegue ver que é um stop bem perto. Como o alvo é perto, o stop também
também tem que ficar mais coladinho, né? Então o BNB é uma das que tá graficamente interessante aqui, com vários motivos pra gente ficar de olho. RSI saudável, temos, igual eu falei aqui, o rompimento das médias, isso por si só já é algo bacana. Outra que eu separei pra gente dar uma olhada em conjunto é a Ondo. Olha só que interessante que a Ondo tá fazendo. Esse padrão é o padrão de xícara dos deuses, né? Onde ela vai e faz a base da xícara aqui, agora ela tá tentando fazer a alça. Caso ela realmente faça essa xícara, a gente consegue pegar esse vácuo aqui dentro da base da xícara e colocar como alvo, e seria exatamente nessa próxima resistência milimétrica, né? Olha só, aqui é uma resistência mesmo e ela coloca o alvo dessa xícara lá. Outra coisa que tá legal aqui, além da xícara, que já é um motivo bem interessante de entrada, seria justamente médias aqui mais uma vez servindo como suporte. Então a gente usa as médias para colocar, por exemplo, o stop abaixo delas e abaixo desse fundo anterior. Além disso tudo, a gente consegue ver que o RSI também vem fazendo fundos mais altos que os anteriores. Semanal de Ondo tá muito bullish. Quando a gente joga aqui no gráfico semanal, a gente consegue ver exatamente o pivô de alta sendo formado aqui no gráfico semanal, né, que seria exatamente essa movimentação aqui. Além disso, a gente tem um ombro, cabeça, ombro sendo formado no gráfico semanal aqui da própria Ondo. Então tá bem interessante também esse gráfico semanal de Ondo, com o RSI semanal começando a apontar para cima depois de um longo período aqui na sobrevenda, né? Muito bullish esse indicador aqui também, que é o estocástico semanal, e o RSI normal também começando a fazer uma leve divergência. Divergência essa que é bem bullish, né? Ou seja, fundo mais alto que o anterior no gráfico aqui do RSI semanal, beleza? Então Ondo é outra que eu ficaria de olho. Olhando esse gráfico semanal, o alvo de Ondo seria lá em cima, e ela tá começando o pivô exatamente agora, né? Seria um alvo de mais ou menos 42%. E eu postei no Instagram, inclusive, tô aberto nessa posição de Ondo aqui, mas eu peguei um pouquinho antes junto com os membros, tá? Outra que tá bem legal aqui, que vale a gente ficar de olho, é o Wormhole. Olha só que interessante que o Wormhole tá fazendo. Algo muito parecido com o que a gente trouxe ali, né? Que seria a xícara dos deuses, tá sendo formado nesse exato momento aqui em Wormhole, aonde aqui seria basicamente a base da xícara, né? Olha só o tanto de tempo que ela usou esse local aqui para fazer essa parábola, e aqui é exatamente a alça bem menorzinha sendo formado aqui. Além dessa xícara dos deuses, a gente tem exatamente o rompimento das médias, reteste, confirmação de alta. Isso por si só também é algo legal. Ao contrário das outras, o Wormhole ainda está com o estocástico aqui no gráfico diário em sobrevenda, o que é mais um motivo para a gente ficar de olho aqui em Wormhole. E o Wormhole é um tradezão maior, né? Quando a gente para analisar, o alvo é lá em cima e o stop tem que ser maior também. Já que o alvo é lá em cima, a gente coloca mais de 100% de alvo. E o stop coloca aqui abaixo das médias de 10% mais ou menos. A gente usa Bybit, né? Link na descrição, porque tem as melhores taxas para você conseguir operar. Então o Wormhole é outra que eu queria mostrar aqui para vocês também. Temos uma que também tá bem interessante, mas hoje por si só ela já tá subindo bem. Talvez a melhor entrada teria sido ontem, que é a Ionet. Mas quando a gente olha o gráfico ainda tá legal. Olha só o que a Ionet tá fazendo, família. A gente tem Ionet aqui, uma espécie de ombro, cabeça, ombro invertido, que é um padrão de fundo também. A gente tem Ionet, além disso daí que a gente acabou de mostrar, o rompimento dessa LTB. Olha só como é que funcionava como resistência aqui uma vez, duas vezes, 3 vezes, 4 vezes. Então ela rompe essa LTB, retesta e confirma alta. Posição bem interessante aqui também. Outra coisa que tá legal aqui no caso de Ionet, rompimento das médias aqui, ó, nesse exato momento, reteste, confirmação de alta. Ionet, próximo alvo seria lá na casa dos 3,27, onde a gente para analisar, seria um alvo de 60% e um stop ali de 7, 8% também. A gente tem Ionet RSI fazendo fundos mais altos que os anteriores, mostrando uma tendência de alta aqui no RSI, assim como no gráfico, bem saudável, né? Então aqui ele já estava dando uma divergência bullish, o RSI vinha subindo, enquanto o gráfico ainda estava de lado. Beleza? Então Ionet é outra que tá favoritada aqui, que eu estou completamente de olho para qualquer tipo de quedinha que ela tem aqui no curto prazo eu já pegar e tomar esse risco aqui. Beleza? Ainda tem mais duas que eu quero passar para vocês, mas antes, rapaziada, em 2 dias fecharemos as vagas da mentoria DeFizeiros. Mentoria essa que faziam 6 meses que estavam fechadas, essa mentoria. Vale muito a pena ficar de olho. É uma mentoria muito boa aqui sobre DeFi, são mais de 80 aulas, além de você ter acesso ao grupo VIP. Lá na mentoria você vai aprender tudo sobre DeFi, staking, pool de liquidez, lending, lançamento. E entrando no grupo VIP, a gente te dá a chance de investir em pré-vendas com a gente manda gemas, a gente manda memes arriscados, um monte de coisa só pelo fato de você estar no grupo VIP tirando as aulas. 2 dias fechamos, hein? Entra aí que a galera gosta demais, você vai ser nosso aluno e vai gostar também, beleza? Além disso, também tem a questão aí do desafio DeFi, que foi um mini curso que a gente deu gratuitamente aqui no YouTube e vamos tirar do ar também daqui 2 dias. A gente fez esse mini curso justamente para abrir as vagas da mentoria DeFizeiros. Fica o convite, se você não assistiu ainda, assista antes que saia do ar e depois
vem para dentro da mentoria, beleza? Bora dar uma olhadinha aqui também no caso de Notcoin. Notcoin vem fazendo algo bem legal, família, que é uma tentativa de reversão. A Notcoin, a gente já chegou até a mostrar na live da manhã, essa cunha violenta que a Notcoin vinha trabalhando abaixo. Olha só como é que essa cunha aqui já tá trabalhando faz um monte de dias aqui. Aqui é uma cunha semanal, quando a gente para analisar. Olha só como é que ela vinha usando: resistência, suporte, resistência, suporte, resistência, suporte, resistência, suporte. Opa, tá rompendo essa cunha nesse exato momento. Uma cunha que normalmente a gente rompe para cima, ela tá rompendo realmente para cima com o RSI, que vinha fazendo fundos mais altos que os anteriores, antecipando, ou seja, preço caindo, RSI fazendo fundos mais altos que os anteriores, é uma divergência bullish, tá? Então, para mim, ela vai fazer fundo em algum momento. E o bacana no caso da Notcoin aqui é que além dessa cunha, ela tá rompendo a média de 21, retestando, confirmando alta, e o alvo, cara, ele fica mais ou menos nessa região, que é uma resistência, né? A gente consegue ver que seria praticamente 100% lá, ó, 80%, e o stop abaixo da média de 7, 8% também. Mais uma que tá bem interessante quando a gente para analisar graficamente aqui. Outra que tá um pouquinho mais arriscado, mas tá ameaçando fazer um fundo, é a Sandog. Olha só o que a gente tem aqui no caso da Sandog, é um tipo de operação diferente. Essa aqui a operação chama Bottom Fishing. O que seria Bottom Fishing? Pescaria de fundo. E olha só, aqui é um local que ela vem aguentando como suporte já há alguns dias. Perceba só que todas as vezes que ela vai um pouco mais abaixo entra uma força compradora. Aqui atrás também foi um local de suporte. Então aqui no caso você estaria tentando caçar um fundo, né? É o tipo de operação que normalmente eu não gosto muito de fazer, mas como quase tudo já andou, a gente tem que ficar de olho em algumas coisas que não andaram ainda, como por exemplo a Sandog. Sandog, ela tá com o próprio estocástico dela querendo apontar para cima. Isso aqui é um indicador normalmente da gente começar a fazer uma pernada de alta. Então isso por si só já é algo bacana. Quando a gente olha o gráfico de 4 horas aqui da própria Sandog, a gente já vê uma tendência aqui no RSI saudável, né? Podendo até antecipar essa tendência de alta que eu tô falando para vocês, ó, RSI fazendo fundos mais altos que os anteriores. Então isso aqui poderia ser uma divergência, porque enquanto o RSI tá subindo, a gente tem no exato momento o preço caindo. Isso se chama divergência bullish, né? Então, RSI tentando antecipar alguma coisa, a gente para analisar o gráfico diário tentando fazer esse fundo aqui. Como é que ficaria esse trade caso a gente fosse abrir isso aqui, né? Colocaria o stop abaixo dessa linha de suporte, o alvo lá em cima, uma operação que tem aqui, ó, alvo de 60% e o stop mais ou menos de 7, 8% também. Beleza, família? São esses os ativos que eu queria mostrar para vocês nesse vídeo, uma análise um pouco mais direta ao ponto. Deixa o like se você não deixou e mais uma vez o convite para você se tornar aluno da mentoria DeFazeiros. 2 dias fechamos as vagas, hein? Sem chororô. Vem com a gente, tamo junto, valeu e é nóis!